Sejam todos bem-vindos à presente edição do programa A Grande Entrevista da Palanca TV. As nossas saudações se estendem aos telespectadores que nos acompanham em Angola e Moçambique. Hoje trazemos como nosso convidado Marcolino José Carlos Moco, político, jurista, escritor e docente universitário. Os nossos sinceros agradecimentos por ter prontamente aceito o convite formulado pela Palanca TV para estar aqui conosco e partilhar durante largos minutos a elaboração construtiva da nova sociedade angolana, sobretudo nos aspectos sociais e econômicos. Já sei que esteve recentemente no AMBO. Primeiro, nossas saudações, já agora, como é que está o AMBO? Muito obrigado, saudações aos telespectadores. É um prazer estar aqui convosco pela primeira vez nesta TV, que é jovem, inovadora. No AMBO, sabe que é a minha terra, então vou lá a miúde. Talvez um dia desse fique por lá mesmo, de regresso, não é? Que eu vim para aqui em 89 para exercer funções, mas essas perturbações que temos tido acabaram por fazer com que eu esteja aqui até hoje. Já naquela altura, além de ser considerada como cidade de vida, sobretudo a capital do Planalto Central, também era um parque industrial de renome. Vamos poder ter de volta o AMBO neste patamar? Bom, na altura que eu saio de lá, em 89, já não era bem assim. Portanto, a guerra já tinha feito os seus estragos. Depois vieram guerras ainda mais violentas, não é assim? Mas, para um bom cidadão, entre aspas, do AMBO, o desejo é esse, de que voltemos a ser, digamos, a província, a segunda capital do país, se não mesmo a primeira, não é? Voltamos àquela questão das três capitais. Hoje que se fala em vários tipos de capitais, exatamente, dizia terminologia agora, que foi introduzida por um dos candidatos. Portanto, justifica termos duas capitais, três capitais, a semelhança da Nigéria, que tem a capital política, Lagos, tem Abuja também, eu a penso capital que sim. econômica, a capital política. Penso que sim. Isso é a coisa que eu concordei com algumas propostas, nomeadamente do Dr. Quintino, da APN. Creio. Mas ele foi mal percebido. Pensou-se que estava a dar uma fasquia muito alta até tentar transformar o Namibe num novo Dubai, quando temos uma capital Luanda com os seus 1001 problemas. Sim, todos sabemos que aquilo era, digamos, uma terminologia puramente eleitoralista, não é? Para roubar alguns pontos aos outros partidos, mas não deixa de ser interessante, porque a longo prazo, pelo menos, para não falarmos a médio prazo, faz todo sentido. Hoje, Luanda como capital econômica, capital política em primeiro lugar, e capital de tudo, basta dizer que na minha profissão, como advogado, estamos aqui quase 90% de homens e mulheres da minha profissão. E por que não saem da realmente capital para se estenderem ao interior? A cefalia inadmissível, não é? E agora mesmo o Francisco falou de algumas experiências de outros países africanos, não é? Que encontraram a ideia de capitais políticas no interior dos países. Mas por que ao nível dos juristas, por exemplo, estão todos eles concentrados em Luanda e não se distendem para o interior? É falta de condições lá ou porque não há formas de fazer dinheiro no interior? Porque o grande problema da Angola é a concentração excessiva do poder em Luanda. É a concentração excessiva do poder em Luanda, a nível territorial, e a concentração do poder em Luanda a nível institucional e até a nível presidencial. Vamos já adiantar isso. Então, os negócios, a atividade multifacética, toda ela se concentra aqui e isso cria grandes constrangimentos. É possível combater estas
assimetrias? É possível fazer com que províncias como a Huila, Benguela, Bié, Malange, Mochico, Cabinda estejam num nível de desenvolvimento equiparado a Luanda? Sim, desde logo, pensar-se numa descentralização e numa desconcentração efetiva. Estaríamos a falar de autarquias, nesse caso? Ou ainda é cedo? Para além das autarquias. Para além das autarquias. Autarquias não é cedo. Estamos extremamente atrasados. Aliás, se lembra de minhas intervenções críticas anteriores, mesmo dos meus trabalhos de caráter científico a nível do direito e da ciência política, uma das tônicas que eu tenho frisado é justamente esta orientação que tivemos até agora, queira Deus, queira João Lourenço, que ultrapassemos rapidamente este tipo de atitudes. É preciso descentralizar as decisões pelo território, é preciso descentralizar as decisões pelas instituições e, num conjunto de decisões estratégicas, naturalmente está incluído a questão do poder autárquico. As intervenções de Marcolino Mocco são abertas ou são críticas? Se são abertas e consideradas críticas ou consideras pessoalmente como críticas? São críticas no sentido positivo, porque consideram os aspectos positivos e consideram os aspectos negativos e apresentam propostas, apresentam saídas. Eu faço isso no domínio político, que eu me considero que ainda sou, né? Há certas doenças que nunca mais nos acabam, mas a política, acho que a poesia também, porque eu também tenho essa doença da poesia, e enfim, mas eu, nos últimos anos, tenho sido essencialmente um pesquisador na área do direito, na área da ciência política, até na área da história da África também, e é nesse sentido que eu tenho a minha intervenção aberta, naturalmente, o que choca com muitas pessoas num país e num continente que sempre criou uma escola da veneração de algumas pessoas, que criou sempre a ideia do segredo escusado. Está difícil largar segredo essas aulas. excessivo. Aqui as pessoas não distinguem muito bem o que é o segredo do Estado. Mas ainda assim está difícil largar essas aulas da veneração. E até vamos falar já do termo atualmente usado, que é a bajulação. Está difícil dissociar-se dessa expressão? Sobretudo porque os chamados opinion makers são os maiores cultivadores, uma boa parte. Não vamos ser injustos, porque há pessoas que cultivam sentido contrário, mas uma boa parte de opinion makers incentivam justamente este medo. Não será o sistema a criar isto, ao invés de ser os opinion makers? Mas os opinion makers podem contribuir para a abertura do sistema. Eu, às vezes, fico constrangido. Ainda há pouco tempo, há um cientista, um professor moçambicano que passou por aqui, esta colocação do problema em termos estáticos. Quer dizer, partir da ideia que, bom, aqui em África, nós gostamos de venerar os mais velhos, não no sentido positivo, que é bom, né? Os mais velhos em África são bibliotecas, mas no sentido de que tudo que eles dizem está certo, no sentido de que mesmo que contribua para a estagnação das coisas, nós temos que aceitar esta ideia de colocar o ônus não no cidadão, não no servidor público, mas no cidadão. Quer dizer, em vez do cidadão pedir contas, não é? Pede-se contas ao cidadão. Então, há cientistas, analistas que
que nos apresentam isso como uma situação estática. Então, todos nós temos que nos encaixar neste modus vivendi. Eu sou daqueles que pensam que não, que reconhece esta realidade que existe, mas nós, sobretudo como elite científica, como sociedade civil, devemos contribuir para romper, sem, naturalmente, voluntarismos, sem sermos revolucionários no pior sentido. Não é? Aqui também a ideia de sufocar os chamados revios, os revolucionários, que eu não concordo. Então, eu penso que sim, nós temos uma realidade, que por acaso é híbrida, tem elementos que roubamos da intervenção do Ocidente, que esteve cá e continua, o Ocidente está aqui em África, e temos elementos das sociedades tradicionais que são bem vivos ainda. É uma sociedade híbrida. Temos que considerar isso, mas não vamos fixar, não nos vamos fixar naquilo que é uma realidade que, se não tivermos cuidado, vai nos colocar sempre na cauda do desenvolvimento africano e mundial. Porque também há países africanos que estão a avançar. Os jovens revolucionários, como acabou de citar agora, os revuos, apareceram fazendo política de uma forma diferenciada na rua e não só. Acha que eles devem ser melhor aproveitados, melhor direcionados para que a sua voz seja ouvida de uma outra maneira e não da que tem sido ouvida de maneira incompreensível? E também gostava já de acrescentar uma outra pergunta. O doutor Marcolino diz que dá conselhos. Os conselhos são ouvidos, não são ouvidos? São aceitos, não são aceitos? Não são conselhos, já corrigi, são opiniões. Exatamente. Essas opiniões, sente que quem recebe as acata? Há aqueles que consideram e outros que não consideram. Lamentavelmente. Não, eu não lamento. É uma luta que se faz. Eu sou daqueles que consideram que a sociedade é complexa. Portanto, eu não posso estar à espera que todos concordem comigo. É isso. Quanto às primeiras questões que... Em relação aos jovens, esses jovens deveriam ser melhores? Eu não utilizo essa terminologia de orientar. Não se orienta ninguém. Na sociedade política, ninguém é pai de ninguém. Não é? Como se gosta muito de dizer aqui em África, o presidente é pai de todos, não sei quantos, de todos os angolanos, de todos os zambianos. É contra essa expressão de pai da nação ou pai dos angolanos? Sim, não há pai de ninguém. Não há pai de ninguém. No plano político, há vários políticos, há aqueles que atingem determinadas posições, devia ser transitoriamente. Por exemplo, o próximo presidente, a minha ideia, o meu desejo é que não venhamos a ter mais uma situação, muitas vezes provocada, do tal apadrinhamento de que a sociedade africana é diferente, temos que ver as nossas particularidades. E, infelizmente, nós, muitos opinion makers, o que fazem é o seguinte: cultivar os hábitos que não se adequam a um Estado moderno, que vem da sociedade tradicional, não é? E das sociedades ou do modelo ocidental. Também querem imitar o pior. Então, querem nos criar aqui, têm nos criado em Angola, em África de uma forma geral, uma sociedade para defender, não é, aqueles que se aproveitam dos aspectos negativos para prevalecerem sobre os outros. Eu acho que isso não está correto. Nós temos que tomar o que é positivo das sociedades tradicionais, e eu digo isso de propósito, porque há aqui também uma questão de fuga ao reconhecimento de que Angola e muitos países africanos, a maioria, são uma realidade múltipla em termos étnicos, em termos regionais. Há esse tipo de desprezo que não é nada bom. Eu penso assim. Então, há essa ideia que eu não acho boa,
quer ir retirar. Por exemplo, a ideia de que o SOBA não se muda, etc, etc. Então, o presidente também não se muda. Quando chega ao fim do seu mandato, altera-se a Constituição para ele ficar mais tempo. Mas, entretanto, vai-se buscar o conceito de eleições ao Ocidente, não é? Depois cria-se um tipo de eleições não nada confiáveis, apenas baseadas em formalidades que não vão ajudar em nada na vida das pessoas. Não sei se vamos ter tempo de falar disso. Vamos sim, vamos falar. Vamos, sim, mas eu posso adiantar já. Pode sim. Aliás, eu até colocava já a questão. No caso específico de Angola, terá sido eleições fraudulentas ou um golpe eleitoral? Foi confrangedor, por exemplo, nestas eleições, que não se discutiram os problemas. Discutiram-se promessas que as pessoas, no fundo, já sabem que são irrealizáveis, não é? Mas isso em relação ao partido maioritário ou os partidos da oposição? Todos. Todos eles? Todos eles. Por quê? Porque estamos a imitar o Ocidente, onde os problemas fundamentais já estão resolvidos, onde temos nações que correspondem aos próprios Estados estruturados de acordo com as suas próprias realidades, mas nós temos ainda Estados em estruturação, que não está acabada. Eu preferiria que os partidos políticos fizessem um pacto, aliás, é uma proposta reiterada que eu tenho feito em minhas intervenções, nos meus escritos, dar prioridade à questão da estruturação do Estado, que é um problema que não, no caso concreto da Angola, não vimos resolvido desde 74, que depois desencadeou as guerras que nós conhecemos. 82, outra oportunidade, 81, 82, não resolvemos. 2002, não resolvemos. Resolvemos transferindo todo o poder para o Presidente da República, mas não é assim que se resolvem as coisas. E, nestas eleições, eu voltei a ver isso. Voltei a ver as pessoas preocupadas com os resultados eleitorais, ganhar votos de qualquer maneira, fazer promessas, etc, etc. Mas a estrutura do Estado, a estrutura de um Estado que, independentemente de quem ganhe, todos se sentem à vontade, isso ninguém fala. Acha que João Lourenço vai ter esse papel? Vai ser um presidente absoluto? Ou vai, digamos, se libertar de muito do passado? Porque eu sinto que o Dr. Marcolino Mocco tem uma grande esperança em João Lourenço. Eu tenho grande esperança no João Lourenço, porque é uma pessoa que eu conheço, amiga mesmo, pessoal, em certo sentido, embora tenha sido uma amizade adquirida no trabalho. Agora, eu não sei o que é que ele vai fazer como presidente. Das poucas vezes que já esteve com ele, nunca ouvi como Dr. Marcolino, das poucas vezes que já esteve ele vai tomar posse amanhã, não é? Há um conjunto de circunstâncias que o envolvem, e o que eu posso fazer hoje é manifestar o meu desejo para que ele consiga realmente virar a página da história. Eu quero ver um presidente futuro, como desejei que o presidente José Eduardo acontecesse de 2002 para cá, e não aconteceu, infelizmente, não é? Mais voltado para a construção do Estado, para a construção das instituições, menos envolvido com as vitórias eleitorais do partido. Bom, se calhar não fica muito bonito eu hoje voltar a algumas críticas que tenho feito ao presidente José Eduardo dos Santos, na situação que nós nos encontramos, mas as pessoas sabem o que eu tenho falado, das prioridades que o presidente, infelizmente, deu e mal ao enriquecimento da minoria que nós conhecemos, a prevalência no poder que, felizmente, e a tempo, conseguiu resolver, saindo pelo seu próprio pé, a tempo ainda, atrasado, mas a tempo.
eu queria que nesses grandes sentidos, o presidente João Lourenço, que nos traz uma grande alegria como pessoas da geração dele, não é? Conseguisse realmente desembaraçar-se Mas eu perguntava... deste caminho e até com a ajuda do presidente José Eduardo dos Santos. Sim, mas ainda assim, eu questionava, das poucas vezes, e naquele período da pré-campanha e campanha eleitoral, que teve oportunidade de estar com João Lourenço, o que é que falou com ele? Conte comigo, estou aqui para lhe ajudar. Eu sim. Não foi bem isso. Mas é mais ou menos nesse sentido. A minha presença nos atos... Muita gente interpretou as lágrimas do Dr. Marcolino como fosse, puxa, até que enfim vamos ter um novo fôlego. Será essa a interpretação que também podemos ter? Eu escrevi sobre isso, acho que o Francisco deve ter lido, não é? Exatamente. Eu até não gosto de falar disso. Por causa da má interpretação que depois que se deu, sim, não é verdade? Eu não gosto muito de falar dos aspectos pessoais que eu tenho sofrido devido às posições que eu tenho tomado. Porque até continua a sofrer essas situações? As pessoas podem, ou reduziu? As pessoas até podem interpretar isso como uma obsessão pelos meus problemas pessoais, quando não é, não é? Então eu evito falar, mas o meu choro derivou mais daquela emoção de me encontrar com pessoas que fugiam de mim, não é? Fugiram de mim durante, aí, no mínimo 10 anos, alguns até mais. Fugiram por quê? Não, o Francisco devia perguntar a eles, né? Também vamos ter essa oportunidade de questionar. Doutor Marcolino, ainda há pessoas a morrerem de fome em Angola? A emoção foi essa. Agora, os encontros que eu tive com o João Lourenço, eu nunca tive, digamos, uma interrupção de contacto com o João Lourenço. O João Lourenço é daquelas pessoas poucas que nunca teve comigo esse tipo de problema, de afastamento, porque o moco tem sarna. Até a ideia de que quando alguém perde, é apeado. No pior sentido, já não presta, temos que ter cuidado. Se você anda com ele, vai ser conotado e tal, como aconteceu no Congresso de 98. Acho que vale a pena fazer essa pequena referência para refrescar um pouco. Não, é importante falar. O indivíduo que me leva, porque eu não tinha carro nesse dia, que me leva para casa do Congresso de 98, a quem pedi boleia para me levar para casa, porque eu tinha que viajar, tinha que ir assistir como secretário executivo da CPLP. Eu tinha que partir, deixar o Congresso para ir assistir a entrega do Prêmio Nobel de Literatura a José Saramago. Portanto, ainda não se sabia, não havia resultado oficial, mas como nos corredores já estava tudo estabelecido, que o Lopo, que era o secretário-geral, ia desaparecer, o Moco ia desaparecer, íamos cair, como se dizia naquela altura. Exatamente. Então, o indivíduo, eu não me lembro exatamente quem é, que me leva para casa, logo no dia seguinte foi chamado a atenção. O fato de ter dado boleia. Não me devia ter dado boleia, não devia ter dado boleia a um indivíduo que agora caiu na desgraça. Mas hoje sente que essas questões já estão a ser ultrapassadas? Vão sendo atenuadas em relação a umas pessoas, outras pessoas, incompreensivelmente, continuam no mesmo patamar, né? Mas estava a dizer que eu nunca tive esse problema com o João Lourenço e com umas 2, 3 ou 4 pessoas. Mas um bom número de pessoas tem esse problema. E como é que é a relação? Já houve governadores no Ambo, na minha terra, que não me receberam, né? Então, tudo isso realmente criou aquela... Governadores do Ambo, seus conterrâneos? Ou meus conterrâneos, alguns foram meus ministros, enquanto eu primeiro-ministro, deveriam me dar alguma, não direi prioridade, mas uma consideração, sendo eu natural do Ambo, não é? Ex-primeiro-ministro, secretário-geral. Mas também devo dizer que há pessoas, há governadores, não só no Ambo, mas em outras províncias, que bastava saber que eu estou num sítio tal, as pessoas iam lá ter comigo, preciso também fazer essa justiça, não vamos citar nomes, nem de uns, nem de outros. Noutras circunstâncias,
eu citaria, mas na circunstância em que nos encontramos hoje, amanhã é tomada de posse do novo presidente. Esperamos todos que se vire a página desses aspectos menos bons. Portanto, não vamos falar em É nomes. político, é jurista, mas também escreve. Quando é que pensa escrever esses meandros todos vividos na política? ou digamos assim, há muita coisa que só vai escrever daqui a 20, 30 anos? 20, 30 anos ainda? Eu tenho 64 anos, estamos em África. Morre-se muito em África? Já comi- Morre-se muito em África, Já doutor? comi a par. Aqui em Angola ainda há pessoas a morrerem de fome, daquilo que lhes chega. Nem tanto assim, acho. Pelo menos lá fora fala-se muito da fome, que graças Acho ao que às país, vezes sendo um país rico. não é? Exagera-se um pouco. O problema de Angola é o contraste. É o contraste entre a riqueza excessiva e vislumbrada e ostensiva de uns, que são uma minoria absoluta, passe o contraditório, e a miséria que pode não atingir aqueles níveis que às vezes são exagerados, de outros. Portanto, é preciso que haja justiça. Se o país é rico, que todos beneficiem. Já agora, de que forma é que acha que o governo devia fazer chegar a água, a energia em casa das pessoas, a iluminação pública, combater o crime de forma mais acentuada, fazer com que a justiça funcione ou trabalhe? E também qual é a opinião que tem sobre a musicização das nossas cidades? Aqui especificamente em O Luanda. que é quer dizer música? Ia falar dos museques. Musiquização. De que maneira é que se pode combater isto? Há construções desordenadas. Eu acho que aí estamos no domínio técnico, mas naturalmente eu posso falar disso, e tenho falado reiteradas vezes, que muitas das questões em que as pessoas, em que analistas, comentadores, etc., colocam como foco principal, não são mais do que consequências. E eu costumo utilizar a metáfora do rio. Se tu tens o rio sujo à beira da foz, não é aí onde vais tentar limpar as águas do rio. Tem que subir, tem que ir a montante e encontrar a principal causa. Nós começamos aqui a falar do problema do superpovoamento de Luanda. Superpovoamento como um termo no sentido muito lato, não é só problema de muitas pessoas. Não é? Eu acho que o problema está aí. Nós Temos que tirar as pessoas de Luanda para o interior. Temos que focar o problema institucional. Doutor Propio, vamos só fazer um curto intervalo e já voltamos à conversa. E eu gostava que logo no início da nossa grande entrevista pudéssemos falar um bocado, ainda relacionado com a riqueza, falarmos sobre a Sonangol. Ok, eu falo de tudo, não tem problema. Ok, já voltamos.